Fala galera, mais um aulão aqui para vocês, né? Mais uma aula, vamos fazer a gravação do grande aulão que tivemos ontem, o aulão de português para concurso, tá bom? Ele foi aí muito trabalhar a questão da banca UPA, tá bom? Também para a questão do curso Farias Brito, a seleção de Juazeiro Banca Curso PAN, concurso da Paraíba, né? Concurso de João Pessoa, concurso em Piauí, Pernambuco, Ceará, todo concurso que tem a ver aí que seja cobrado português no seu edital, esse material aqui serve para você, tá bom? Então, seja bem-vindo a mais um aula aqui do Grupo de Estudo com o professor Leandro Silva. Vamos trabalhar aqui a questão do português para concurso, tá bom? E você é meu convidado mais que especial, tá bom? Vamos começar em um minuto. Então, vamos lá, né, gente? O português, ele é cobrado em todos os concursos. E se ele é cobrado em todos os concursos, é necessário que você entenda como esse português ele é cobrado, tá bom? Então, todo português, ele vai vir com um texto e você terá que fazer a interpretação desse texto, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, né? Então, temos aqui o texto. Durante o verão europeu, a Alemanha conduziu experimento nos meses de junho, julho e agosto de 2022. O transporte, né, público virou virtualmente gratuito em todo o país. Com um ticket mensal de 9,45, foi possível usar metrôs, itens, ônibus e bonde de maneira ilimitada, pelo equivalente a 1,50 por dia, que ficaram de fora apenas os trens rápidos de longa distância. Nos meses de subsídio, foram vendidos 52 milhões de tickets de 9, e como se 60% da população alemã tivesse comprado o bilhete de pelo menos uma vez no período. A inflação é alta, né, e é uma bomba para qualquer governo. No caso alemão, havia um agravante. O chanceler Olaf Scholz havia acabado de assumir o comando do país de dezembro de 2021, depois de 16 anos sob a calmaria de Angela Merkel, e seu governo já está mergulhado numa crise econômica. Os 3 meses de ticket de 9 custaram 2,5 bilhões aos cofres públicos em um ano, né? A conta subiria para 14 bilhões. A Associação das Empresas de Transporte estimou que o ticket nacional de 69 seria viável, mas ainda custaria 2 bilhões por não aos cofres públicos, enquanto o governo trabalha em uma proposta de passagem nacional a 49 por mês. O mesmo fenômeno se repete no Brasil. Vinícius Torres Freire, colunista da Folha de São Paulo, levantou dados com as autoridades públicas e demonstrou recentemente o número de passageiros no metrô de São Paulo, que caiu 34% entre 2019 e 2022. No ônibus, no ônibus, 26%. A economia voltou a funcionar, mas os passageiros habituais ainda não retornaram ao transporte público, de um lado por conta do home office, de outro por causa da queda na renda e do aumento de empregos precários que não pagam vale transporte, né? Isso torna necessário algum subsídio extra a favor de passagens mais baratas, como se discute na Alemanha, e uma parte da grana poderia vir justamente do público mais endinheirado, aquele que não usa transporte público porque não quer. Vejamos como. Em Curitiba, a idade brasileira, que é referência no transporte público, as viagens entre as 19 e as 11 horas e entre 14 e 16 horas sai R$ 1 mais barato que nos horários de pico de 4,50 e veio de 5,50. Então aqui, gente, vem uma crítica, né? Vem uma crítica à questão do transporte público, que poderia ser mais barato e que poderia ser mais viável, né? Um exemplo, você passagem que você comprou naquele dia, né? Você poder utilizar ali durante todo aquele dia, durante toda aquela região, né? Então, há uma crítica aí à questão do transporte público e que precisa ser vista no Brasil, tá bom? Então, é isso. Show de bola. Vamos lá. Quando a gente pega uma questão dessa, a gente tem que trabalhar a compreensão, o que está no texto, a interpretação, o que está, né, além do texto. Nós temos que ver as figuras de linguagem, né,
as tipologias textuais, os gêneros textuais, né? Vemos também a questão das funções da linguagem, conotação, denotação, e todas essas aulas você encontra aqui no canal. Então, você está lá, né, vendo a aula, coloca assim, ó, banca, UPA, professor Leandro Silva. O próprio canal vai colocar para você vídeos maravilhosos da banca UPA, tanto de português, como também de conhecimentos pedagógicos. Ó, só da banca UPA, temos 165 vídeos. Ó, do concurso Varias Brito, temos aí 33 vídeos, onde você pode assistir e conferir, né, todo esse conteúdo trabalhado dentro dessa banca e desse edital. Só lembrando, né, gente, que no canal nós temos turma de português para todos os concursos e conhecimentos pedagógicos só para professores, que você pode se encaixar na melhor turma, tá bom? Só português ou só conhecimentos pedagógicos, ou os dois, tá bom? Vem estudar com a gente, valor acessível, o material é de qualidade, graças a Deus, com muitos alunos aprovados em concursos e seleções, e você pode ser o próximo, a próxima aprovada, tá bom? Então, a questão, gente, ela vai trabalhar muito a questão do campo semântico. Campo semântico é uma palavra que ela tem vários significados dentro do seu mesmo contexto, né? Então, quando eu falo, ó, de transporte, eu estou falando de meios de transporte, pode ser um carro, uma moto, né? Um avião. Quando eu falo de frutas, posso falar da manga, da melancia, da banana, né? Quando eu falo de escola, eu estou falando de professores, estou falando de alunos, eu estou falando de pais. Então, o campo semântico, ele abarca todo esse contexto, tá bom? Então, sempre observe a questão do campo semântico, tá bom? Show. Então, vamos lá resolver a primeira questão. Ação alternativa correta cujos vocábulos pertencem ao mesmo campo semântico, mesma família. Ticket, embargo e emprego não é a mesma família. Ingresso não é mesmo emprego. Passageiro, governo, associação. O passageiro é uma pessoa, o governo já é outra coisa, é o próprio poder, né? Turista, gasto, ascensão. O turista gasta, mas não faz parte da mesma família. A ascensão é outra coisa. Ônibus, trem e carro seria o nosso gabarito, porque fazem parte do mesmo campo semântico, tá bom? Então, a primeira questão seria letra D. E coloca aí para mim se você errou ou se você, né, acertou essa questão aqui nesse simulado. Então, você viu aí que a primeira questão foi a letra D. A segunda questão, gente, ela foi anulada, né, por falta de alternativa, tá bom? Então, a segunda questão, ela foi anulada. Show? Vamos aí para a terceira questão. Ação alternativa em que todos os vocábulos estão separados corretamente. Aqui a gente trabalha, né, gente, com a questão da divisão silábica, muito cobrada em concursos e seleções. E você precisa entender como funciona isso aqui, tá bom? Vou acrescentar aqui uma imagem para vocês. Eu preparei aqui para vocês uma relação das principais regras de separação silábica ou divisão silábica, tá bom? Lembrando que na divisão silábica nós vamos usar a questão do if, que é aquele tracinho usado para dividir palavras ou palavras compostas, ou na translineação, quando a palavra não dá naquela linha, tá bom? Então lá, ditongos e tritongos. Então nós temos pouco, Uruguai, né? E nós temos pouco e Uruguai. Vamos lá. Pouco e Uruguai, ó. Pouco, ele é um ditongo, né? Pouco é um ditongo. O Uruguai. Uruguai seria o quê? Uruguai seria um
tritongo, né? Ditongo é uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E um tritongo seria uma vogal, semivogal na mesma sílaba. Lembrando que o ditongo pode ser oral ou nasal, tá bom? Então, ditongo pode ser oral ou nasal. O hiato são dois sons separados, tá bom? Eu tenho aqui também os dígrafos, que existem os clássicos, que sempre serão dígrafos, RR, SS, né? E tem também os condicionais, que dependerão do contexto, tá bom? Para saber se ele é dígrafo. Ó, carro, né? Exceto, tá bom? Então, os dígrafos separam. Outros dígrafos também, temos NH, LH, CH, QU, GU, né? Então, tem o ninho, que também é um tipo de dígrafo, e o queijo, né? A questão ali do queijo é que vai ser um dígrafo ocasional, que em alguns momentos será. Quando o ele é pronunciado, ele não é dígrafo, como na palavra quarta. Quando o é pronunciado, é dígrafo, como na palavra queijo. Nós temos uma aula sobre dígrafo aqui no canal, tá bom? Consoante não seguida de vogal. Então, não existe uma sílaba sem vogal, tá bom? E a consoante também não pode estar só. Tem que ter uma vogal numa sílaba e a consoante não pode estar só, tá bom? Adaptação. Nós também chamamos de base silábica. E eu tenho também o prefixo mais vogal, tá bom? Desigualdade. Até pelo som você consegue fazer essa divisão silábica, mas sempre é bom observar as regras da gramática. Aqui está resumida para vocês, tá bom? Então vamos lá agora resolver a segunda questão. Muito bem? Então vamos lá. Então eu tenho, ó, excelente, tudo ok. Intelecção não pode ser a letra A, porque quando eu tenho vogais iguais ou consoantes iguais, elas se separam, tá bom? Consoantes ou vogais iguais ficam separadas em sílabas diferentes. Quando é diferente, fica junto, tá bom? Viúva, tudo ok. Gnomo não pode ser a letra B, porque não existe consoante sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mais sílaba sem vogal não existe, tá bom? E a consoante não pode estar só, então não é a B. Umbíquo, eu não falo umbíquo, umbíquo, então também não pode ser a letra C. Cruéis, occipital, sublinhar. Muita gente fala sublinhar, tá bom? Então, o gabarito seria letra D. Aqui se encaixa em todas as regras aí de separação silábica, tá bom? Então, a terceira questão seria a letra D, tá bom? Só lembrando que esse material vai para os alunos, tá bom? Então, vamos agora resolver a quarta questão, tá bom? Assinala a alternativa em que o vocábulo apresenta o encontro consonantal imperfeito. Vamos lá, né, gente? O encontro consonantal tem sido o tema que tem caído bastante em concurso e em seleção, tá bom? Então, preste atenção. O encontro consonantal imperfeito também pode ser chamado de encontro consonantal disjunto, tá bom? Lembrando que não confunda encontro consonantal com dígrafo. Dígrafo são duas letras, único som, tá bom? Encontro consonantal são dois sons separados. Então, lá. Ritmo, tudo ok, né? Ritmo. Gratuito, né? Gratuito. Cofres e livre. Ó, livre, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Quando erro ela em segunda posição, né? Fica junto, né? Livre.
cofre do mesmo jeito, gratuito do mesmo jeito. Por que não é a letra A? Perdão, por que a letra A? Porque os sons ficaram separados, ó. Ri, mu, né? Então, há um encontro consonantal disjunto. Por isso que o gabarito seria a letra A, tá bom, gente? Como eu falei, está caindo muito em concursos e seleções a questão do uso, essas regrinhas básicas, tá bom? Que aparenta ser fácil, mas não é, tá bom? Cuidado aí para não errar, tá bom? Vamos só dar uma lida aqui para a gente complementar, tá bom? Os dígrafos que não se separam, tá bom? CH, LH, QU, GU, RR, SS, SC, SC cedilha, SC. Os dígrafos que se separam em certos casos, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XC, e alguns exemplos que estão aí para vocês, tá bom? Enquanto os consonantais, ó, abnegado, admitir, pronunciando, tá bom? Ditongos, não separa. Pai, caixão, viúva. Hiatos são separados. Viúva, saída, saúde. Prefixos mais radicais, né? Igual a prefixos que terminam em sublinhar e desleal. Não usa hífen, né, com dígrafos inseparáveis, como exemplo da palavra QU, GU, LH, NH, CH, como exemplo da palavra queijo. Então, você vê que a teoria está bem explicadazinha para você não errar mais, tá bom? Show de bola. Vamos agora para a quinta questão. Show. Vamos lá. Assinala a alternativa em que a palavra, entre parênteses, substitui a palavra destacada sem prejuízo, né, para a correção gramatical. Aqui a gente vai trabalhar a questão dos sinônimos. O que são sinônimos? Duas palavras, né, ou mais, que têm o mesmo significado, só que com escrita diferente. Belo, bonito, alto, grande, né? Então, sempre está caindo aí em concursos e seleções, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui para explicar esse contexto para vocês. Então, vamos lá. Sinônimo de sentido textual em concurso. Os sinônimos são palavras com significados semelhantes, tá bom? Deve ter a mesma classe gramatical e pode haver trocas em contextos textuais, de sentido, diferença e sutis, tá bom? Mais de um sinônimo para cada palavra. Escolher o sinônimo depende do contexto. Critérios apropriada, formal, clara e critérios apropriada, formal, clara, tá bom? Então, sempre observar a questão do sinônimo, tá bom? Show de bola, né? Então vamos lá para o material. A inteligência artificial nos ajuda a transcender. Transcender é sobrepujar as barreiras da linguagem. Junto desses desafios éticos, existe o risco de monopolização, aliança. Aliança não é a mesma coisa de monopolização. Então não pode ser a letra D. Detectar, bridar doenças mais cedo do que poderiam os médicos criar hipótese. Bridar é reprimir. Não tem nada a ver detectar com reprimir, tá bom? Não é assim. A questão que já está sendo discutida, empregada, aquilo que está sendo discutido, não é o que está sendo empregada. Pode ser um debate, quer dizer que esteja em ação, né? E não há risco de que os dados, e não há risco de que os dados disponíveis, né? Então, com certeza seria o nosso gabarito, letra A, transcender, sim, é sobrepujar. Aí além, tá bom? Por isso que a quinta, o gabarito seria a letra A. Show? Muito bem. Vamos aí para a sexta questão. Para a sexta, né? A alternativa é que todas as palavras são acentuadas conforme o mesmo critério.
Então, acentuação é um tema que sempre cai em concurso e seleção, tá bom? Então, lá. Regra de acentuações. As oxítonas podem terminar em A, E, O, seguida de S, em com seus plurais, tá bom? Está na última sílaba. As paroxítonas são aquelas terminadas em L, N, R, X, A, ão, E, I, U, tá bom? Então, o som forte está na penúltima sílaba. As palavras proparoxítonas, elas sempre são acentuadas e estão na antepenúltima, tá bom? O hiato é quando há dois sons separados, tá bom? Então, I ou U tônico formando sílaba ou não. E o ditongo aberto, E, OI, né? Da última sílaba, se for paroxítona ou não, porque o novo acordo proíbe, como exemplo, a palavra assembleia e como a palavra ideia, tá bom? No novo acordo ortográfico, temos uma aula sobre isso, eu explico isso aqui bem direitinho para vocês, tá bom? Show. Vamos agora resolver a sexta questão. Café, espécie, não pode ser a letra A, porque café é oxítona, espécie é paroxítona. Arábica, proparoxítona, favorável, não pode ser a letra B, porque B é a arábica é proparoxítona e favorável é paroxítona, já não é a letra B, tá bom? Espécie, paroxítona, indústria, paroxítona, Etiópia, paroxítona, família, paroxítona. O gabarito seria o quê? Letra C. Grão, monossílabo tônico, concentração, concentração, oxítona, também oxítona, café oxítona, por que não seria? Porque oxítona é diferente de monossílabo tônico, monossílabo só tem uma sílaba, oxítona tem que ter mais de uma sílaba para poder ser o gabarito, tá bom? Então, gabarito seria letra C, tá bom? Sexta, letra C, acentuação é um tema que sempre cai. E aí, tá acertando? Tá errando? Vai colocando aí para mim nos comentários para eu saber como você tá saindo nessa aula aqui. Tá? Vamos agora para a sétima questão. Na sentença, também é importante saber que nem toda fruta é igual. O vocábulo que é uma preposição, uma conjunção integrante, um pronome relativo ou uma conjunção causal. Preste atenção, gente. Nós já estudamos em estudos anteriores que conjunção integrante é uma coisa, pronome relativo é outra, tá bom? Então vamos lá. Conjunção integrante é quando eu posso trocar o que por isso ou isto, tá bom? E o pronome relativo é aquilo que eu posso trocar por o qual ou a qual e ele retoma um termo já falado, tá bom? Então, conjunção integrante introduz orações subordinadas, substantivas, pode ser substituído por isso. É importante saber isso, que nem toda fruta é igual. Então, o que pode trocar por isso? Pode trocar por isso, conjunção integrante. Pronome relativo. Retoma um termo antecedente e introduz uma oração adjetiva. Pode ser substituída por o qual que eu comi estava doce. Né? O doce que, o doce, o qual eu comi estava doce. O que troca por o qual, a qual, pronome relativo. Conjunção causal. Introduz uma ideia de causa. Né? Pode ser substituída por porque. Não foi ao evento que estava cansado. Por quê? Então, quando o que trocar pelo uma situação de causa, ele é uma conjunção causal, tá bom? Que igual porque conjunção causal. E uma preposição raramente será usado como conjunção, tá bom? Em algum contexto arcaico ou específico, é tempo que partir, tá bom? Então, geralmente, o que não é usado como preposição. É mais como conjunção integrante, pronome relativo ou causal. O que será usado como preposição se for um português mais arcaico, tá bom? Então, vamos lá. Pegando o material, coligação. Também é importante saber que nem toda fruta é igual. Também é importante saber isso, que nem toda fruta é igual.
aí não é uma preposição, aí não é um pronome, aí não é um pronome relativo, nem uma conjunção causal. É uma conjunção integrante. Quando o quê? Eu troco por isso. Conjunção integrante, tá bom? Então, gente, sempre tem que estar estudando e revisando, tá bom? Então, muito importante, sempre isso aqui é cobrado em concurso de seleção e você não pode errar, tá bom? Então, o que pode ser um relativo, conjunção integrante, pode ser uma preposição e pode ser também uma conjunção. Geralmente, né, o que, quando é usado com preposição, é um português mais arcaico, tá bom? Então, vamos para a oitava questão. Muito bem, vamos lá, continuando, né? Então, vamos aqui para a nona questão. Então, você vê, gente, que tudo que está sendo trabalhado aqui já foi visto em concurso de seleção aqui por nós, né? Vamos lá. Ação alternativa que apresenta corretamente a classificação das palavras destacadas, respectivamente, em a crise climática altera a circulação atmosférica global, que, por sua vez, muda o regime de chuvas e a evaporação em boa parte do mundo. Aqui, gente, tem a questão da análise morfológica e sintática. Porém, essa questão, ela está anulada, tá bom? Porque as palavras não correspondem ao que está sendo pedido. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma imagem extra, tá bom? Então, essa nona, ela está anulada. Tá. O que seria análise morfológica? É aquilo que diz se é substantivo, adjetivo, artigo. A análise sintática é aquele que se diz se é objeto direto, sujeito, predicado, tá bom? Então, lá. Utilizamos a luz sem desperdício. Vamos primeiro fazer a análise morfológica. Utilizamos verbo, primeira pessoa do plural no presente indicativo. A
artigo definido. Luz, substantivo. Sem, preposição. Desperdício, substantivo abstrato, tá bom? Aí a análise morfológica. A sintaxe, gente, é posição. Vamos lá. Utilizamos sujeito nós, oculto, verbo transitivo direto, porque pediu um complemento. Não sendo a preposição, objeto direto, tá bom? A luz, objeto direto, né? E nós temos ali o adjunto adverbial, tá bom? Lá em sintaxe a gente vê isso aqui bem direitinho. Então a banca pode perguntar para você, análise morfológica ou sintático, que você tem que estar preparado, tá bom? Show. Então a nona está anulada. E vamos aí, né, gente, para a 10ª questão. Quer dizer que sempre é bom estar aqui com vocês, tá bom? Essa aula é gravada. Vem estudar com a gente, pessoal. Nosso grupo de estudo é maravilhoso. Estamos com mais de 100 alunos. O aluno recebe material de estudo, aula gravada, muitos alunos aprovados em concursos de seleções e você pode ser o próximo, tá bom? Temos português para todos os concursos e conhecimentos pedagógicos só para professores. E vamos terminar aqui essa questão com chave de ouro, tá bom? No trecho, a partir disso, se constrói uma cadeia dominial sucessória, através da qual é reconstruída toda a genealogia das sucessivas compras, vendas e transmissões de um bem. O termo destacado se refere corretamente a. Então, ele pega ali a palavra dominial. Dominial vem de domínio, tá bom? Não tem nada a ver de domicílio, tá bom? Não é família, não é âmbito, não é territorial. É domínio. O gabarito da letra 10ª seria a letra C. Leandro, o que é que eu faço? O que é que eu faço aí para melhorar a questão do meu sinônimo e da minha leitura? Gente, é praticar. É praticar, é praticar. Com isso, vai se melhorando a questão da escrita, vai se melhorando também a questão da linguagem. Já que tem algumas palavras que você pode usar aí no seu concurso. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar em 2 colunas. Design, animações, apresentação do slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? 2 colunas. Ah, consegui. Então, você vê que você aqui consegue. Pronto. Então, vamos lá. Então, ó, algumas palavras que podem cair na sua prova e você precisa saber, tá bom? Sempre está buscando o sinônimo. Austero, severo, benemérito, digno, costumais, insistente, diligente, aplicado, dispendioso, caro, fútil, superficial, inefável, indescritível, inócuo, inofensivo, insolente, atrevido, lacônico, breve, loquaz, falante, moroso, lento, obstinado, teimoso, perene, contínuo, prolífico, fecundo, reticente, reservado, sagaz, perspicaz, taciturno, calado, ufanista, patriota, vilipendiar, desprezar. Então, são palavras aí que podem cair na sua prova, tá bom? Então, vale a pena você estar lendo, você está estudando, tá bom, gente? É lendo que vai melhorando. Outra coisa, para você não errar mais, tá bom? Quando aparecer uma palavra que você não sabe o significado, gente, procure no dicionário, tá bom? Porque aquela dúvida não será mais para você, tá bom? Viu uma palavra que não sabe? Procura no dicionário, que isso vai te ajudar, tá bom? Então, só aqui, dizer aqui a questão desse slide para ir para vocês bem direitinho, tá bom? Lembra que esse material é só para alunos. Pronto? Então é isso. Finalizei, né? É isso, finalizei. Show. Então, vou aqui deixar uma frase para a gente finalizar essa aula aqui maravilhosa. Espero aí que tenha ajudado você, tá bom? Para mudar a sua vida, você deve primeiro mudar seu dia. Então, mude seu dia estudando, tendo disciplina, tendo foco, tá bom? Quando você muda o seu dia, você muda a sua vida, tá bom? É isso, gente. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Vai estudar comigo, Bola Acessível, material de estudo de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações. Se inscreve no canal e também segue o professor no Instagram, tá bom? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Valeu, pessoal!